Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal e vamos fazer aquele nosso ritual padrão. Se você não for inscrito aqui neste canal, desce o player aqui embaixo, clica no botãozinho de se inscrever e se você já for inscrito, não esquece de verificar sua inscrição e se o seu sininho está ativado aqui para você receber todas as notificações quando eu postar vídeo novo, beleza? Então na aula de hoje nós vamos falar aí sobre biotransformação de fármacos ou metabolização de fármacos. Esse termo metabolização a galera não fala muito hoje, a gente fala mais hoje em biotransformação de fármacos. E eu vou trazer vocês aqui para nossa tela, para nossa lousa, para vocês poderem acompanhar o conteúdo dessa aula que está muito bacana, beleza? Então pega teu papel, tua caneta e vamos nessa. Bom, minha gente, então a primeira coisa que você precisa entender é que toda substância que você ingere, seja ela um alimento, seja ela um medicamento, seja ela uma substância tóxica, ela é considerada no seu organismo um xenobiótico. Professor, o que é um xenobiótico? Xenobiótico é qualquer substância que não é inerente à sua produção natural. Então, aquelas substâncias que você produz, que você mesmo consegue metabolizar, elas não são consideradas xenobióticos, ou seja, não são consideradas corpos estranhos. Qualquer outra substância que você faz a ingestão, elas sim são considerados corpos estranhos. Aí estes corpos estranhos podem ter atividades boas no seu corpo ou atividades ruins, fechou? Então, o que vai diferenciar de um agente tóxico para um fármaco, por exemplo, é a relação da atividade. No caso dos fármacos, a gente espera que ele tenha uma resposta terapêutica, a gente tenha uma característica de resposta deste fármaco, de maneira que ele traga benefícios ao indivíduo, tá bom? O que é que acontece? É importante você lembrar que toda substância que entra dentro do seu organismo, e aqui nós vamos especificar os fármacos, vai sofrer metabolismo no fígado. Note isso. Toda substância que considerada fármaco que entra dentro do seu organismo vai sofrer um processo de biotransformação. O que você não pode confundir é, normalmente, as apresentações farmacêuticas que nós utilizamos são por via oral. Então, a maioria dos medicamentos que nós administramos são por via oral. E nessa apresentação, os fármacos eles podem sofrer o que nós chamamos de metabolismo de primeira passagem. Se você voltar lá na nossa aula de absorção, você vai ver que lá eu falei que na região do intestino é onde vai ocorrer o processo de absorção desses fármacos, fechou? Então, quando esses fármacos, eles são absorvidos, o que é que vai acontecer, tio? Vai acontecer que ali no intestino existe uma circulação muito próxima do fígado. Então, o fármaco chega na corrente sanguínea, da corrente sanguínea ele vai para a circulação porta-hepática e já passa no fígado. Ele não circula no seu corpo para depois ir para o fígado, beleza? E isso eu estou falando de administração por via oral, tá bom? Se essa administração for por via parenteral, ele não vai ter um metabolismo de primeira passagem, beleza? Mas ele vai passar pelo fígado, professor? Vai, porque a circulação vai fazer com que todas essas substâncias que são ingeridas, tanto por via oral quanto parenteral, elas passem pelo fígado, porque é ele que é responsável por metabolizar todas as substâncias que você ingere. Tranquilo assim? Então, a via oral, ela vai ter o que nós chamamos de metabolismo de primeira passagem. Eu quero que tu entenda o seguinte: qual é a função da transformação ou da biotransformação ou do metabolismo no fígado? O seu corpo, ele vai tentar eliminar essas substâncias que você ingeriu, fechou? E para isso, ele vai utilizar um conjunto de reações onde essas reações têm por objetivo tornar aquela molécula mais hidrossolúvel. Por quê? Porque a principal eliminação é a eliminação urinária. E as substâncias que são eliminadas na via urinária são substâncias que têm um caráter mais hidrofílico. Professor, a via urinária é a única via de eliminação? Foi isso que o senhor disse? Não. Eu disse que a via urinária é a principal via de eliminação. Alguns fármacos podem ser eliminados por outras vias, como por exemplo, vias aéreas, como por exemplo, suor. Então tudo isso pode acontecer, mas na grande maioria dos fármacos, a eliminação deles vai acontecer através da via urinária, tá bom? Então o metabolismo que vai acontecer no fígado, a importância desse metabolismo é fazer com que esses fármacos, através de reações químicas, se tornem, na verdade, mais hidrossolúveis. Então, preste atenção. Professor, e onde é que isso acontece? Vai acontecer numa região no fígado que se chama citocromo. O que é um citocromo? Um citocromo é um conjunto de enzimas que tem a função de metabolizar diversos substratos. Professor,
Só existe um citocromo, que é aquele P450 que o pessoal fala? Não. Existem vários citocromos. A gente fala sempre do citocromo P450 porque ele é o principal citocromo de metabolização desses fármacos, beleza? Então é necessário que você lembre que um fármaco ele é considerado um xenobiótico, como eu já mencionei para vocês. Isso quer dizer que é uma substância estranha no nosso organismo e é um processo natural que ocorra a eliminação. Só que como é que essa eliminação ocorre, professor? Então vamos lá. Primeiro, é importante que você lembre de algumas características importantes intrínsecas do fármaco. A primeira delas, se o fármaco for muito lipofílico, esses fármacos eles não conseguem ser eliminados pela via renal diretamente. Professor, por quê? Porque nos rins a gente vai ter a principal via de eliminação e por conta disso, essa via de eliminação vai acontecer tornando esta molécula muito lipofílica em uma molécula mais hidrofílica, fechou? Então é necessário que você passe por uma série de reações para que esse fármaco se torne mais hidrossolúvel possível. Professor, e como é que essa fase ela é dividida? Bom, é dividida em fase 1 e fase 2. Preste atenção. Todo fármaco, quando passa pelo fígado, ele vai ter a produção, ele vai passar pela fase 1 e pela fase 2? Não. Existem fármacos que passam direto para a fase 2 de biotransformação. Mas eu quero que você entenda uma coisa. O fármaco, quando ele passa pela fase 1, ele pode se tornar um metabólito mais reativo, mais potente, talvez até, ou não, ou ele pode se tornar um metabólito cada vez mais inativo. Quando um fármaco passa pelas reações de biotransformação, ele pode também se tornar tóxico. Vou dar um exemplo para vocês. Existe um metabólito do paracetamol que é o NAPBQI. O NAPBQI ele é um metabólito tóxico, inclusive para as células hepáticas. Por isso que o paracetamol ele pode se tornar tóxico para o fígado. O acúmulo desse metabólito, que necessita de enzimas específicas para ser degradado, pode fazer com que você tenha uma toxicidade hepática, fechou? Então é importante que você lembre que um fármaco, quando ele passa pela fase de biotransformação, seja ela fase 1, fase 2, ele pode se transformar num fármaco ou num metabólito com um pouco mais de potência. Aqui eu abro uma exceção para vocês, que são os que nós chamamos de profármacos. Os profármacos, eles já são desenvolvidos para que quando eles sofram esse metabolismo, seja ele de primeira passagem ou não, ele já se transforma em metabólitos ativos. Então ele é inativo, quando passa por essas reações de metabolismo, esse fármaco acaba se tornando ativo. O metabólito da biotransformação desse fármaco é um metabólito ativo. Professor, e quais são as reações de fase 1? Bom, as reações de fase 1, elas são reações mais simples. Hidrólises, reduções, oxidações. Essas reações vão tornando o fármaco cada vez mais polar. Já as reações de fase 2, elas são reações de conjugação, glicuronidação. Você pode ocasionar a inserção de grupos mais hidrossolúveis, uma hidroxilação, por exemplo, para tornar esse fármaco cada vez mais solúvel e automaticamente ele sair, de maneira que ele saia com uma maior hidrofilicidade e assim seja excretado melhor na urina, fechou? Bom, quais são as reações de fase 1? As reações de fase 1 elas vão converter fármacos lipofílicos em moléculas mais polares. Como é que isso é possível? Introduzindo ou desmascarando um grupo funcional polar. Professor, o que significa desmascarar? Às vezes você tem um grupo amina, por exemplo, em que é uma amina terciária. Então tu tem um nitrogênio ligado a 3 carbonos. Então, o que é que ele faz? Ao invés de você manter essa amina terciária, você começa a hidrogenar essa amina, tornando ela cada vez mais polar, beleza? Então, as reações de fase 1, em geral, envolvem 3 tipos, a redução, a oxidação ou a hidrólise. O citocromo principal é o CYP450, mas existe os 3A4, por exemplo. E o que é que faz com que esses citocromos eles recebam essas reações? Primeira coisa, especificidade. Então, a especificidade de determinados fármacos por alguns citocromos. 2. Variabilidade genética. Existem indivíduos que têm citocromos mais ativos e menos ativos. Afinal de contas, são proteínas. Essas proteínas podem sofrer modificações pós-transducionais, por exemplo. E aí você está suscetível ao uso de indutores e inibidores citocromais. Professor, o que significa um indutor citocromal? Então, se você está no uso de um indutor, o que é que esse indutor vai fazer? Ele vai aumentar
a atividade do CYP, ou seja, do citocromo. Aumentando a atividade do CYP, você aumenta a velocidade de biotransformação dele, ou seja, os fármacos eles vão ser biotransformados com a velocidade maior. Já quando você, ao invés de utilizar um indutor, você utiliza um inibidor, você faz o contrário. O que é que o inibidor faz? Ele diminui a atividade do citocromo. Diminuindo a atividade do citocromo, você diminui a velocidade de biotransformação. Professor, isso é bom ou ruim? Depende, né? Se você tiver, por exemplo, metabólitos tóxicos, indutores enzimáticos podem melhorar a velocidade de biotransformação. Se você tem profármacos, um indutor também vai melhorar a formação desses fármacos que são ativos, né? Desses metabólitos ativos. Agora, se tu tem um profármaco e administra junto com o inibidor, ele vai diminuir a atividade desse citocromo, consequentemente demorando mais ainda para aquele profármaco se transformar em um metabólito ativo. Fechou? Bom, já nas reações de fase 2, elas são chamadas assim porque são reações de conjugação. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai conjugar aqui dentro com determinados grupos com a função de aumentar ainda mais a característica hidrofílica da molécula. Então, se o metabólito que saiu da fase 1, ele já é suficientemente polar, ou seja, ele já consegue ser solubilizado na excreção renal, então ele já sai direto pelos rins. Mas, se ainda assim eles forem lipofílicos, eles vão circular novamente. E aí, voltando ao fígado, eles vão sofrer as reações de fase 2. Uma reação subsequente de conjugação com substrato endógeno, como o ácido glicurônico, né, glicuronidação, ácido sulfúrico, sulfonação, ácido acético, acetilação e por aí vai. Então, produz um composto polar, que em geral é mais hidrossolúvel e é terapeuticamente inativo. Por isso que ele vai sair na forma de excreção renal, fechou? Bom, já quando a gente fala de eliminação de fármacos, a gente precisa entender que a eliminação de fármacos ela é muito importante, mas alguns fármacos, para serem eliminados, ou se não todos, eles precisam ter passado pelo processo de biotransformação suficiente, beleza? Então lembre-se que lá nos seus rins tem lá, dentro das células renais, existem regiões, né, que nós chamamos de néfrons. Esses néfrons eles são constituídos pela cápsula de Bowman, túbulo contorcido proximal, túbulo da alça descendente, né, alça de Henle, depois túbulo contorcido distal e túbulo coletor. Beleza? O que vai acontecer? Os fármacos eles podem ser reabsorvidos ou podem até mesmo ser excretados em diversas fases desse transporte através do néfron. Lembrando também que dependendo da característica do fármaco, se ele ficar muito grande, por exemplo, ele pode causar lesões renais. Então você precisa também estar ligado nisso. Um outro ponto é que não existe apenas a excreção através dos rins. Você pode também ter excreções através de outros processos. Professor, quais processos? Respiratórios, por exemplo. O álcool, embora a gente conheça o álcool como uso comum das pessoas, né, como uma droga de uso lícito, o álcool ele é excretado também pela via aérea, tá bom? Outros fármacos também podem acontecer desse fato, deles serem ter o processo de excreção maior pela via aérea, mas não é o comum, tá bom? Então é importante que você lembre que essa excreção ela é causada através da hidrofilicidade do fármaco, transformando ele em uma molécula mais hidrossolúvel. No entanto, lembre-se, se você tem pacientes com problemas renais, por exemplo, essa taxa de eliminação pode ser menor. Ou, se você aumentar muito essa velocidade de eliminação ou o acúmulo de metabólitos que, embora hidrossolúveis, sejam muito tóxicos, você pode causar naquele paciente uma lesão renal até mesmo irreversível. Então, é importante que você lembre. Professor, um outro ponto também importante que eu queria lembrar, acidose e alcalose metabólica. Pois é, nos casos de intoxicação, seja ele por fármacos ou não, uma estratégia que nós podemos utilizar é a acidose e a alcalose metabólica. Porque a acidose diminuir o pH do seu sangue. O que é a alcalose? Aumentar o pH do seu sangue. O que é que isso faz? Se o paciente fez a ingestão, se ele está ali sob intoxicação de uma substância muito ácida, uma característica para aumentar a taxa de eliminação é alcalinizar a urina. Por quê? Porque um ácido ele vai se ionizar melhor em meio básico. Então você alcaliniza a urina
Teoricamente, os íons são mais solúveis, então essa taxa de excreção vai aumentar. Lembrando que dependendo dos íons que são formados, você pode ter aí uma lesão renal. Já quando você tem a taxa, quando você tem acidose metabólica, quando você tem substâncias que são levemente básicas e elas se ionizam em meio ácido, então você acidifica o meio de modo que essas substâncias possam se ionizar e a taxa de eliminação aumentar. Professor, quais são as substâncias que a gente mais utiliza clinicamente para acidose e alcalose metabólica? Alcalose metabólica, o bicarbonato de sódio, que é um sal básico. E para alcalose, acidose metabólica, a gente pode utilizar, por exemplo, a vitamina C ou o ácido ascórbico. Fechou? Então, esses são os principais pontos sobre biotransformação e eliminação de fármacos. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais essa aula aqui no canal. Espero que você tenha acompanhado. Se você não acompanhou, se você chegou aqui de paraquedas e está vendo só esse vídeo, não esquece de acompanhar os outros vídeos. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal e eu espero que essas aulas estejam sendo úteis para vocês. Vamos fazer um combinado? Compartilha com um amigo. Ei, dá uma moral aí, ó. Manda pra ele lá o link, ó. Assista aí a aula desse professor. Tá de graça no YouTube, mano. Pode te ajudar aí na tua disciplina de farmacologia ou se você estiver estudando por algum tipo de prova ou vestibular, enfim. Então agradeço você ter ficado até aqui. Um grande abraço e até a próxima.